quando você vai trabalhar na consultoria com desenvolvimento, por exemplo, de líderes, que é um dos 3 serviços, né, que eu estou falando aqui hoje para você, você vai trabalhar com comportamento humano. E você é cientista do comportamento humano. Nós somos cientistas do comportamento humano, porque se a psicologia é uma ciência, né, então nós, como psicólogas e psicólogos, somos cientistas do comportamento humano. Então, sim, você tem total condições de trabalhar com esse tema, de desenvolver lideranças, né? Um programa de liderança, por exemplo, você começa trabalhando com o autoconhecimento. Você não tem condições de trabalhar com isso? Com autoconhecimento? Estimular as pessoas a se autoconhecerem, se autoperceberem. Depois a gente trabalha também com relacionamento interpessoal, com comunicação. Você não tem condições de trabalhar com esse tema de relacionamento interpessoal, de comunicação, comunicação interpessoal? Claro que você tem, eu tenho certeza disso. Mesmo que hoje você esteja focado ou focada, né, exclusivamente na área clínica. Porque na área clínica, eu nunca trabalhei com clínica, tá? Eu só fiz estágio no último ano de faculdade, mas eu sou paciente de clínica. Esses são temas recorrentes que estão sempre presentes ali, né? Relacionamento interpessoal, a comunicação, autoestima, feedback, por aí vai. Então, veja, trabalhar com liderança, né, que é um dos tops em termos de serviços na consultoria, se você tiver um método que te ensine o passo a passo, de uma maneira rápida, fácil e segura, para você trabalhar com grupos de treinamento ou de desenvolvimento, que tem diferença nas metodologias e na forma como a gente vai conduzir, tá? Quando é treinamento, a gente conduz o grupo de uma maneira. Quando é desenvolvimento, a gente conduz de uma outra maneira. E essa maneira que eu estou dizendo é o método. Então, você precisa ter o método para treinamento e o método para programas de desenvolvimento. Saber as diferenças e ver qual que é mais adequado para a empresa que você vai estar trabalhando. Porque se você não tem o método, você fica perdida ou perdido, ainda mais quando você está iniciando na consultoria. Aí o que, que eu faço, como que eu faço, quando que eu faço, que tema que eu ponho primeiro, pediram para trabalhar conflito, já começo trabalhando conflito, ou o que, que eu faço, eu começo trabalhando o que antes, como que, né, que tema que eu vou discutir com o grupo. Se você tem um método, isso fica muito mais facilitado para você. Anote isso no teu espelho, onde você olha todo dia para você. Com o método, eu vou ter condições de fazer 10 mil reais por mês de maneira rápida, fácil e segura. Põe isso, não perca isso de vista. Eu sempre lembro para você e vou continuar lembrando. É como ter uma receita para você fazer uma comida, um bolo, um estrogonofe. Ontem eu fiz estrogonofe aqui em casa, estava morrendo de vontade de comer estrogonofe. Fiz à noite. Como eu já sei fazer, eu não preciso mais de receita. Mas quem ainda nunca fez estrogonofe vai precisar de uma receita, um passo a passo. Como que você prepara um estrogonofe? Né? O que você põe primeiro, o que você põe depois, como que você finaliza, enfim. Então, tenha certeza disso. E olha que interessante, né? Falando ainda de treinamento e desenvolvimento. O número, 34% não, 43% do orçamento que as empresas têm, né, ou tinham na época da pesquisa, para treinamento e desenvolvimento, eram destinados para consultoria. Olha que interessante. 43%, então tá, a empresa vai fazer treinamentos, programas de desenvolvimento, palestras. O que as empresas fazem? Lembra que é uma pesquisa da BTD, uma pesquisa nacional. Mais de 580 empresas responderam essa pesquisa. Então, desse montante que a empresa tem,
a verba que ela tem de treinamento e desenvolvimento, ela pega 43% e contrata consultoria. Ela terceiriza os treinamentos. Então, 43% é para nós. Olha que número significativo. Tem muitas colegas que acham que a empresa não contrata consultoria, que a empresa faz serviço de treinamento, desenvolvimento só com os funcionários que estão lá dentro. Não, não é assim que funciona. Às vezes a empresa não tem condições, não tem tem um quadro muito enxuto, não tem um quadro que possibilite isso, né? Ou às vezes a empresa, algum tema que não é adequado, que quem está lá dentro da empresa aborde aquele tema junto com a liderança ou com a equipe. Então, desenvolvimento de líderes é um dos serviços extremamente pedidos na consultoria. Eu vou te falar os 3 principais, então segura aí. Agora, um outro programa também, né? Um outro serviço que é muito pedido na consultoria. O desenvolvimento, eu vou voltar no desenvolvimento de liderança, que eu esqueci de falar uma coisa importante. Por que o desenvolvimento de liderança é um dos serviços mais pedidos na consultoria? Porque as empresas, elas vão conseguir os resultados por meio das pessoas. Até aí nenhuma novidade. Mas quem vai influenciar essas pessoas? Quem vai conduzir essas pessoas? Quem vai estimular a motivação dessas pessoas? Veja, não é motivar, que ninguém motiva ninguém. É estimular a motivação. Quem? As lideranças. E então é estratégico para a empresa, é uma questão de sobrevivência para a empresa que ela invista nos seus líderes, nos seus gestores, né? Porque senão é aquele efeito chuveiro, né? Se lá em cima não está bom, quando chegar aqui embaixo, vai ser um estrago, vai ser um horror. Então as empresas, elas não têm escolha, elas precisam investir em lideranças. Você pode fazer uma pesquisa. Se você tem conhecidos que trabalham em empresas, indústrias, pergunta para eles. Eu tenho certeza que você vai perguntar para os seus parentes, vizinhos, amigos aí, se na empresa tem alguma ação para desenvolver liderança. E eu tenho certeza que, no mínimo, 80% vai dizer que sim. Ou foi uma palestra, ou foi um treinamento, ou foi um programa de desenvolvimento. Por quê? Porque as empresas fazem isso, elas não têm escolha. E muitas, né, que já são menores, né, microempresa, pequena empresa, o próprio empresário vai buscar o desenvolvimento. Então, é extremamente importante você ter essa informação de que esse é um dos serviços mais pedidos na consultoria para você fazer R$10.000 por mês. Claro que aqui hoje